Combinado foi atacado por colegas de escola. Olha só, hein? Ele apanhou e foi agredido sexualmente. Os agressores ainda utilizaram os de celulares para filmar toda a sessão de abusos e a pancadaria. O ataque durou mais de 3 horas até que o garoto fosse liberado. Todos são estudantes da mesma escola e entre eles tem um rapaz maior de idade, já identificado. Daqui a pouquinho, a reportagem completa aqui no Olho da Notícia, no Olho da Band. E daqui a pouquinho, o Pimpex pinta no pedaço com o Momento Trola. Vai ter pancada. Olha a briga de foice aí. Para a imagem, para a imagem. Briga de foice no canavial, bicho. Uma treta envolvendo 2 famílias, um monte de cachorro, como você tá vendo aí, e tem até um tiozinho de bicicleta, o tiozinho passando em camelinho. Essa treta daqui a pouquinho com o Pimpex no nosso Trola desta véspera de feriado. Olá, Minas Gerais, boa tarde, eu tô na Band. A partir de agora tem muita informação e diversão na tela da Band. Hoje é quarta, 14 de agosto, véspera de feriado. Me dá o reloginho, me dá o reloginho. O povo já na contagem regressiva pro Billy Night da noite e também para curtir um final de semana prolongadíssimo. 4h44. Brasil, gente no ar com as notícias de Minas Gerais em tempo real. E nesta quarta-feira você pode faturar prêmios? Pode participar da nossa promoção da semana. A promoção do Mercado dos Óculos. Vem pra cá, Kate. R$300 num voucher sensacional para você comprar o que quiser no Mercado dos Óculos. A Kate chega com a promoção de hoje, a promoção da semana. Olá, Kate, boa tarde. Boa tarde, Amaro. A promoção é R$300 para você. O Brasil e Gente, parceria com a loja Mercado dos Óculos, vão te dar R$300 em compras na loja Mercado dos Óculos. Então, todos os dias, no canto da sua tela, vai aparecer a logo do Mercado dos Óculos, em cima da logo da Band. E até o final do programa, você deve contar quantas vezes essa logo apareceu. Anotou? É só mandar um SMS para 72250 com MG mais o número de vezes que a logo apareceu. E na sexta-feira, a gente vai divulgar aqui no Brasil e Gente quem faturou a promoção. Então, ó, não perca essa oportunidade. Nesta quarta-feira, anote quantas vezes vai aparecer o selinho acima do logo da Band. E aí você pode faturar. Manda o torpedinho no MG a mensagem dos números, quantas vezes que passou. E o 72250 já vai estar concorrendo. Sexta-feira teremos o resultado da promoção. Obrigado, Kate. Muito bem. 15 minutinhos faltam para as 5 da tarde. A gente começa o nosso telejornal falando de uma ousadia total de malucos. Olha só, 3 caboclos invadiram o pátio de uma fábrica de refrigerantes, roubam armas da equipe de segurança e dão vazar em um carro roubado. O problema é que minutos depois a casa caiu pra rapaziada aí que você tá vendo aí na sua tela. Acompanhe só, enche a tela. Michael Leandro da Silva Marques, de 26 anos, o Elton da Silva Almeida, de 23, e Alan Regis Teixeira Marques, de 24, foram presos pela Polícia Militar na cidade de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. O alvo dos bandidos na madrugada desta quarta-feira foi esta fábrica de refrigerantes, que fica às margens da BR-040. Quando eles chegaram aqui na portaria, eles renderam os 2 seguranças, levaram as armas e fugiram em direção à BR. O carro, usado pelos criminosos, tinha sido roubado há quase 2 meses e vinha sendo utilizado em vários assaltos aqui na região. Os militares foram avisados e visualizaram o carro suspeito em alta velocidade. Começaram a perseguição e conseguiram parar o veículo. Ao consultar a placa do veículo, estava constando um Palio também, só que 2004, que chamou a atenção. Conferimos o chassi dele e verificamos que tratasse de um veículo que fora roubado em 20 de junho do mês passado. O proprietário do carro diz que foi roubado quando chegava em casa. O rapaz, que não tinha feito seguro do automóvel, estava feliz por reaver o veículo. O carro não tinha seguro, eu estava pagando a prestação, sabendo alguma coisa que a gente não tinha. É um alívio muito grande. E que alívio, não é mesmo? Ele foi assaltado, foi levado o carro dele em junho. Os caras utilizaram este Palio para praticar vários crimes na região. E aí botaram na cabeça, rapaz, a gente tá precisando de um berro mais potente. A gente precisa, assim, de chegar junto lá e arrumar um lugar, um berro legal. E aí os caras pensaram, da onde que a gente vai conseguir isso? Hein? Vigilante em banco? Difícil, né? Vão pra onde? Aí foram nessa fábrica de refrigerantes.
no que entraram no pátio, visualizaram a rapaziada da área de segurança e foram pra cima dos caras, pra pegar o berro. Quando conseguiram pegar o berro, chegaram até o carro roubado, que eles já tinham roubado, já estava com eles há muito tempo, deram vazare. A polícia foi avisada, a polícia monitorou, viu o carro passando em alta velocidade, checou a placa, viu que tinha treta errada realmente, até pegar a rapaziada. Parabéns à ação da polícia e felicidade para o dono desse veículo que recupera o seu bem. São 4 horas e 48 minutos, agora vamos falar de uma quadrilha de roubo a bancos que foi parar no sofrimento. A gangue foi detida quando planejava mais uma ação em uma agência bancária. Acompanhe a reportagem, enche a tela. Os 5 suspeitos foram interceptados na BR-434, na entrada de Bom Sucesso, no sul de Minas. Segundo a polícia, o plano era render o vigia e assaltar a agência bancária de Bom Sucesso. Os bandidos estavam armados com uma pistola semiautomática 380 e 2 revólveres calibre 38. Durante a abordagem, foram presos Aleph Mike da Silva, de 20 anos, Bruno de Souza Santos, de 33, Leonardo Baroni Gonçalves, de 37 anos, Marcílio Galo, de 42, e Expedito Aparecido Gonçalves, de 49 anos. Eles tentaram reagir e houve troca de tiros. Antes deles adentrar na área urbana, foram abordados, houve um princípio de reação por parte deles, uma troca de tiros ali entre os policiais e os criminosos, ninguém ficou ferido e conseguimos detê-los e efetuar a prisão com eles, tanto a prisão deles, a apreensão dos veículos e a apreensão das suas armas que estão sendo agora apresentadas. Com os criminosos, além das armas, a polícia apreendeu 2 veículos, um alugado e outro tomado de assalto com placa clonada. Eles eram usados durante a fuga após os crimes. A quadrilha suspeita de outros roubos a agências bancárias em Lagoa da Prata, Mateus Leme, Inhaúma e Florestal. Para a polícia, cada um dos integrantes tinha uma função específica durante os assaltos. Expedito seria o responsável por observar toda a ação e avisar em caso de aproximação da polícia. Além disso, Marcílio usava identidade falsa há 14 anos. Eles utilizam esse tipo de documento com a foto original em nome de outra pessoa para parar numa abordagem policial, faz aquela análise superficial do documento e ele é então liberado. Acredito que por tanto tempo ele ficou foragido. Parabéns à ação da Polícia Civil, que conseguiu tirar de circulação uma quadrilha muito bem articulada. Como você pôde acompanhar na reportagem aí da coletiva da Camila, reportagem feita ontem, aqui o que os caras faziam? Os caras tinham um homem para ser o olheiro, um rapaz para ser a contenção, o braço armado, e os outros que faziam todo o trabalho. Tinha um maluco que planejava, estilo o assalto do Banco Central, né? Tinha um maluco que era o operacional, um maluco que planejava, o cara que era o olheiro. Então tinha várias pessoas envolvidas e essas pessoas faziam a Elza em agências bancárias do interior da região metropolitana, mas caíram com a presença da polícia que no momento em que eles planejavam mais uma ação, conseguiu dar o bote numa quadrilha que estava sendo investigada há muito tempo. Você vai ver agora que lá no Triângulo só deu bacana no cadeado, no sofrimento. Uma operação de combate ao tráfico de drogas sintéticas levou 3 suspeitos para a cadeia. A Polícia Civil encontrou com esses malucos, nessa operação, além desses caras aí que estavam vendendo droga sintética à torto e direito, encontrou material para a fabricação do entorpecente e muito tóxico, já prontinho para o consumo e também para a venda na farmacinha. Veja só, enche a tela. A operação da Polícia Civil foi desencadeada há 5 meses, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas sintéticas em Uberlândia e na região. Os investigadores chegaram a 3 suspeitos, que foram detidos com selos de LSD, maconha, cocaína e loló, uma droga líquida à base de clorofórmio. A droga sintética aí, ela é para uma classe média e classe alta, então geralmente é difícil de conseguir localizar mesmo por ser pequenas quantidades de drogas que fazem grandes efeitos aí nas drogas. E geralmente as pessoas já antes da festa, antes dessas festas raves, essas festas particulares que ocorrem nesses ranchos aí, que existem várias festas aí que eles utilizam essas drogas,
eles já consomem essa droga antes. A operação foi denominada Vapor e foi um trabalho conjunto entre o 8º e o 3º Distritos de Polícia Civil. Os investigadores realizaram um trabalho brilhante de identificação não só dos traficantes, mas também dos consumidores e das principais pessoas que trazem essas drogas e que têm em grande quantidade, e daquelas pessoas que também vão fazer aquele serviço de intermediação entre o traficante e o consumidor final. Somente por isso, em virtude do princípio da oportunidade, foi que nós tivemos que interpelar o Poder Judiciário, enquanto o doutor André não estava ainda na frente da delegacia, para poder desencadear, porque os investigadores têm um trabalho brilhante mesmo, uma coisa muito bem feita. Acho que foi um dos trabalhos, assim, desse ano, uma investigação que levou a cabo essa estrutura, sabe? Eu acho que foi uma coisa que eu fiquei encantado com o serviço dos meninos. Eu tenho que agradecer por eles terem confiado a mim essa parte de desencadear esses mandados de busca e apreensão, agradecer ao doutor André também pela confiança, e foi brilhante o resultado, né? Porque não é fácil você encontrar uma cartela dessa que pode ser transportada no bolso. Então você vê que a Polícia Civil demorou 5 meses para conseguir colocar na cadeia esses 3. Desses 3, tem as pessoas que também fazem intermediação, que a princípio não foram apresentadas nessa coletiva lá no Triângulo. Como falou um dos delegados, o que eles faziam? Utilizavam ranchos, sítios, fazendas para fazer festa fechadinha e vender a droga. E neste caso, a polícia conseguiu infiltrar um dos seus homens, vários, nessas festas, para eles descobrirem quem era o fornecedor, da onde vinha a droga, ainda por cima o intermediário e o consumidor. Só aí, pelo menos se eles conseguem achar o consumidor e trocam uma ideia com o consumidor fala da onde que está vindo a balinha, o docinho, o LSD, e aí acaba conseguindo desbaratar toda a quadrilha. Parabéns à ação policial lá do Triângulo, que conseguiu monitorar e colocar esse pessoal atrás das grades. Muito bem, 5 minutos faltam para 5 da tarde, monitoramento eletrônico no combate à violência contra a mulher. Gente, no mês em que a Lei Maria da Penha completa 7 anos, uma ferramenta tem ajudado e muito as mulheres aqui de Minas Gerais e, é claro, também de todo o Brasil. É a tornozeleira eletrônica, que tem dado mais liberdade às vítimas da violência doméstica. Acompanhe nessa reportagem. Enche a tela. Num crime chocante em 2010, o borracheiro Fábio Soares disparou 7 vezes contra a ex-mulher Maria de Moraes. A cabeleireira já havia procurado a polícia 8 vezes para denunciar as agressões do ex-marido, mas não conseguiu impedir a própria morte. O assassino cumpre pena de 14 anos na prisão. A costureira Maria Aparecida corria o mesmo risco, mas agora está protegida por este aparelho. Quando a luz fica azul, é sinal de que o ex-marido que a agredia está por perto. Ele me xingava, ele me agredia, teve uma vez que ele quase arrancou meus cabelos todos aqui em cima. A costureira, que recebeu o aparelho há 3 meses por determinação da justiça, é monitorada 24 horas por dia. O ex-marido também é vigiado. Usa uma tornozeleira como esta. O equipamento emite um bip quando ele se aproxima da vítima. A ideia da tornozeleira é ele entender que ele está sendo fiscalizado pelo Estado e teve a oportunidade de estar com os seus familiares livre, mesmo monitorado. O alerta que vítimas e agressores recebem sai desta sala de monitoramento. Cerca de 220 pessoas em toda a região metropolitana de Belo Horizonte são acompanhadas. Assim que a distância mínima determinada pelo juiz é desrespeitada, mensagens são enviadas e, se for necessário, a polícia é chamada. Mesmo sabendo que estavam sendo monitorados, 34 agressores tentaram se aproximar das vítimas ou arrancar as tornozeleiras. Todos foram presos antes que o pior pudesse acontecer. Agora, com a tecnologia, Maria Aparecida tem um pouco mais de tranquilidade para manter a rotina. Eu me sinto muito protegida com esse aparelho, porque ele me avisa da minha segurança, né? E vale muito a pena. Você acompanhou aí na reportagem da Wanda Sampaio uma experiência muito interessante da tornozeleira eletrônica. Você vê que se a pessoa... Essas são imagens de um crime bárbaro que aconteceu, eu creio que foi em São Paulo,
o Datena repercutiu muito esse crime, em que esse cara acaba assassinando a mulher, entrando no salão de beleza dela e metendo bala. E você pôde acompanhar aí na reportagem da Wanda o relato de uma senhora que, graças a Deus, tem na tornozeleira eletrônica um anjo da guarda. Porque quando ela tem a presença do agressor que usa a tornozeleira próximo dela, ela já fica mais protegida, pode acionar a polícia e até uma mensagem enviada, como você pode ver aí, para a central de vídeo monitoramento e até mesmo para que a polícia possa chegar perto do agressor. Existem outras capitais e outros estados aqui do nosso Brasil que já tem um aparelho que ajuda também no caso de monitorar essas pessoas. Um botão do pânico que algumas mulheres já utilizam, mulheres que são vítimas de violência doméstica. Esse botão do pânico, toda vez que o agressor chegar próximo dela, ela aciona e a polícia rapidamente chega até o local onde está o agressor através de um GPS. São tecnologias importantes para reduzir a violência que assola a mulher no nosso país, não é mesmo? 4h58, agora eu tenho um convite para você. Prepare-se, pois na próxima sexta-feira no Mineirinho tem mais uma grande concentração com a presença do apóstolo Valdemiro Santiago aqui em Belo Horizonte. Para falar um pouco mais sobre este segundo encontro, que agora é uma vigília de sexta para sábado, às 11 da noite, a partir das 11 da noite, a jornalista Thalita Carini, da Igreja Mundial, está ao meu lado. Como vai? Boa tarde, Amaro. Boa tarde a todos. Sim, é verdade. Uma madrugada inteira na presença de Deus com o apóstolo Valdemiro Santiago é nesta sexta-feira, às 23 horas. À meia-noite, o apóstolo Valdemiro estará realizando a oração do livramento. Livramento dos vícios, de todos os males. E você não pode ficar de fora dessa. Na última sexta-feira, uma multidão superlotou o ginásio do Mineirinho. Nós temos imagem aí e, é claro, muitos milagres aconteceram. E nesta próxima sexta-feira não será diferente. Você é o nosso convidado especial. É a Vigília do Livramento com o apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Josivaldo Batista e bispo Eduardo Thompson, às 23 horas, no ginásio do Mineirinho. É a sua oportunidade de mudar de vida. O convite já está feito, então um encontro marcado com Deus e com a presença de toda a equipe da Igreja Mundial, com o apóstolo Valdemiro Santiago e toda a sua equipe, a partir das 11 da noite, numa vigília de transformação e libertação na sua vida. Obrigado. Mais uma vez, Thalita. Muito bem, gente, eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu chamo a sua atenção para o caso do garoto que foi vítima de uma tocaia. E essa tocaia foi planejada, arquitetada através das redes sociais. Ele trocou umas ideias, começou a teclar, conversar com uma garota e combinou um encontro. No que ele chegou no encontro, não tinha garota, eram colegas de escola. Ele aí apanhou, tomou um sapé caiaiá, foi agredido sexualmente e os agressores ainda tiveram a audácia de filmar tudo através do celular. O ataque durou mais de 3 horas e só depois de apanhar bastante, o garoto foi liberado. Todos são estudantes da mesma escola e entre eles tem um rapaz que é maior de idade e já foi identificado. A reportagem completa dentro de instantes aqui no Olho da Notícia, no Olho da Band. 5 e 1, eu volto já já. Brasil Urgente.